pensamento dirigido a Nossa Senhora, já no início desse cenáculo, como Nossa Senhora presidia a festa de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha do Cenáculo. Bondade de sentar-se. Vererandas irmãs, meus amados irmãos, a você também que nos acompanha pela Rádio Bom Jesus ou pela internet. Meus prezados irmãos, hoje nós celebramos a festa de Pentecostes, para nós cristãos, uma das 3 principais festas do ano litúrgico. Na festa de Pentecostes, nós lembramos os 50 dias depois da ressurreição de Nosso Senhor dentre os mortos, e também lembramos o nascimento da igreja, oficialmente aparecida ao mundo. Embora a igreja tenha nascido, dizem os santos padres, do lado aberto de Cristo na cruz, quando saiu sangue e água, os santos padres viram os sacramentos e, portanto, a igreja, mas apareceu oficialmente no dia de hoje, quando 50 dias depois, na festa judaica de Pentecostes, que também era uma das 3 principais festas dos judeus, os judeus que a maioria deles estavam, portanto, em Jerusalém para adorar a Deus. A festa de Pentecostes no Antigo Testamento era uma festa de ação de graças para agradecer a Deus pela colheita do ano, pela safra que tinham recebido das mãos de Deus, como bênção de Deus. E logo depois também ela foi lembrada e foi celebrada como a promulgação da lei no Monte Sinai, exatamente 50 dias depois da Páscoa judaica, quando Deus escreveu em pedras a sua lei. Agora, para nós cristãos, com a festa de Pentecostes, não mais Deus escreve a sua lei, a sua vontade em pedras, mas no nosso próprio coração. E assim, como nosso Senhor tinha prometido, que não nos deixaria órfãos, nosso Senhor então manda o Espírito Santo. Como é importante nós invocarmos nesse dia e durante todos os dias do ano o Divino Espírito Santo, que no dizer de muitos autores é o grande desconhecido. Como nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, diz as Sagradas Escrituras, nós não podemos nem sequer rezar uma simples oração, nem sequer dizer Senhor Jesus, nem uma simples jaculatória podemos dizer. Todo e qualquer bom pensamento, todas as ações, inspirações, fortalezas, toda a ação de santificação que é realizada na nossa alma, que é realizada na Santa Igreja, é realizada através do Divino Espírito Santo. Quem é que santifica? Quem é que nos santifica e faz um cristão santo? É o Espírito Santo. Quem é que realiza e dá força e dá a graça sacramental para cada sacramento? Por exemplo, a graça de se tornar filho de Deus, uma pessoa, uma alma, pelo batismo, o Espírito Santo. Que dá a graça de perdoar os pecados cometidos depois do batismo, os pecados mortais, que condenariam uma alma, mas que graças ao sacramento da penitência, da confissão, nós recebemos o perdão, uma segunda chance. No dizer do Concílio de Trento, a segunda tábua de salvação. Quem é que nos dá essa graça? O Espírito Santo, o sacramento da penitência. Quem é que nos dá a graça para nós não nos desfalecermos na nossa jornada rumo à terra prometida, o céu, com o alimento espiritual, realizando e transformando o pão e o vinho, a substância do pão e do vinho, na substância do corpo e do sangue de Cristo, alimento para nós de imortalidade, é o Espírito Santo. Em cada Santa Missa se realiza essa ação. Quem é que nos faz soldados de Cristo, prontos a enfrentar o mundo, as tentações, o demônio e a carne, através do sacramento da Crisma? É o Espírito Santo. É o sacramento
ainda é o Espírito Santo que realiza no sacramento da ordenação, da ordem sagrada, a realização da configuração mais perfeita da alma do diácono ou do rapaz, do seminarista, configurando com nosso Senhor, sumo e eterno sacerdote. Então, em todos os sacramentos existe a ação do Espírito Santo. Ele é o santificador. Por isso, no dizer do Papa Pio XII, o Espírito Santo é a alma da igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os seus membros, mas a alma da igreja é o Espírito Santo. Nessa sequência que nós acabamos de cantar nessa Santa Missa, uma sequência belíssima, o Veni Sancte Spiritus, que é do século XIII, composto pelo arcebispo de Cantuária, que viveu no século XIII. É interessante que está aqui, em forma de poesia e de oração, a invocação que nós devemos rezar nesse dia. E a sequência diz assim: Veni Sancte Spiritus, vinde Espírito Santo, e enviai do céu um raio da vossa luz. Basta um raio, uma centelha da sua luz para nos transformar. Como transformou os apóstolos em homens medrosos, em simples homens analfabetos, em grandes propagadores do Evangelho. Vinde, Pai dos pobres, vinde, doador das graças, vinde, luz dos corações. Quem são os pobres? Somos nós. Não só os pobres materiais, mas os pobres espirituais. Sem a graça de Deus e sem a luz, a presença do Espírito Santo na nossa alma, nós somos paupérrimos, pobres. Mas com a graça de Deus somos riquíssimos, não nos falta nada. O Espírito Santo é chamado aqui pelo autor do Veni Sancte Spiritus, Estevão Langton, o arcebispo de Cantuária. Ele diz que o Espírito Santo é luz dos corações, porque muitas vezes dentro da nossa alma existe trevas, e é o Espírito Santo que vem a nos dar dentro da nossa alma luz, para que nós sejamos aquilo que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O Espírito Santo é o Consolador ótimo Consolador, doce hóspede da alma, doce refrigério. Não existe melhor Consolador quando estamos desconsolados do que o Espírito Santo. Não existe hóspede mais especial, excelente do que o Espírito Santo. Doce hóspede da alma. É por isso que nosso Senhor disse: quem me ama guardará as minhas palavras, meu Pai o amará, e nós, eu, Filho, o Pai e o Espírito Santo, viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Nós nos tornamos mansão, nós nos tornamos uma casa suntuosa, bela do Espírito Santo quando nós amamos a Deus. O Espírito Santo é ainda o doce refrigério quando nós estamos cansados. O Espírito Santo é esse refrigério para a nossa alma. Por isso que nosso Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu peso é leve. O Espírito Santo ainda é descanso no trabalho, ardor na tranquilidade, tranquilidade e consolo no pranto. O Espírito Santo é chamado a luz santíssima. Por isso invocamos: ó luz santíssima, enchei o mais íntimo dos nossos corações. Sem a vossa ajuda, nada há no homem, nada que seja inocente. Nosso Senhor já tinha dito: sem mim nada podeis fazer. O homem será mau se não tiver Deus, se não tiver o Espírito Santo. Sem a vossa ajuda não há nada no homem, é Ele que nos ajuda. Lava o que está sujo, rega o que está árido, cura o que está doente. Nós somos doentes quando nós pecamos,
E nesse sentido, todos nós pecamos, todos nós somos então doentes. Precisamos da cura de Deus, que é realizada pelo Espírito Santo. Dobra o que é rígido, aquece o que está frio, dirige o que está desviado. Quantas coisas na nossa vida precisa ser aquecido, porque estamos frios, estamos desanimados, não temos ânimo, não temos dentro de nós o vigor, o fogo que é simbolizado, que é símbolo do Espírito Santo, tem essas propriedades, não é? Ilumina, aquece, dá motivação, dá vigor, dá velocidade, dá entusiasmo. Foquemos o Espírito Santo. Dirige o que está desviado, dobra o que está rígido. Muitas vezes nós somos homens de cerviz dura, como diz a Sagrada Escritura. Custamos a nos dobrar diante de Deus e da sua vontade. É o Espírito Santo que faz-nos maleáveis. Sabem que para se dobrar o ferro não é assim tão fácil. Mas quando se coloca uma barra de ferro a uma temperatura muito alta, ao fogo, o fogo, as propriedades do fogo passam para o ferro e o ferro se torna maleável como se fosse um barro. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer agir dentro da nossa alma, nos tornar maleáveis à sua vontade. Concedei a vossos fiéis que em vós confiam os vossos 7 sagrados dons. Dai o mérito da virtude, dai o porto da salvação, dai a eterna alegria. Peçamos a Nossa Senhora, Rainha do Cenáculo, nesse dia em que nasce a Igreja oficialmente ao mundo, em que aparece a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor. Vamos pedir a Nossa Senhora do Cenáculo, aquela que esperou Jesus durante 9 meses e deu à luz ao Filho de Deus. E na hora também de nascer a igreja, Nossa Senhora está ali, como que no advento, junto com os apóstolos. Que Nossa Senhora também na nossa vida presida a nossa existência, presida o nosso caminhar, as nossas dificuldades. Que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Senhora do Cenáculo, possa também ela interceder junto a Jesus para que nós tenhamos o Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.